Em 15 de março de 2025, um novo estudo revelou mostrar pilares maciços sob a pirâmide de Khafre, no Egito. O que você está vendo é chamado de tomografia Doppler, de radar de abertura sintética. Esta tecnologia avançada revela detalhes da estrutura interna de alta resolução não descoberta da pirâmide de Khafre. Perto da base da pirâmide, 5 estruturas idênticas são vistas, conectadas por caminhos geométricos. Dentro de cada uma delas, há 5 níveis horizontais e um teto inclinado. Abaixo dessas 5 estruturas, há 8 estruturas cilíndricas que parecem ser poços verticais, ocos por dentro e cercados por caminhos espirais descendentes. Essas 8 estruturas cilíndricas alinhadas verticalmente estão organizadas em 2 fileiras paralelas de norte a sul. Descendam a uma profundidade de 648 metros, onde todos se unem em 2 grandes estruturas cúbicas, medindo aproximadamente 80 metros de cada lado. Toda a estrutura se estende aproximadamente 2 quilômetros abaixo da superfície e se estende sob todas as 3 pirâmides do complexo do Planalto de Gizé. Eu sou Márcio Pichel e você está no canal Além da Nuvem. Enormes estruturas subterrâneas encontradas sob as pirâmides de Gizé despertam antigas teorias conspiratórias sobre redes de energia. Nova descoberta sob a pirâmide de Khafre reacende teorias de que monumentos icônicos do Egito serviram como antigos centros de energia. Isso está tomando a internet, tá, pessoal? Tá tendo muita postagem a respeito por causa de um novo estudo que foi publicado pelos cientistas Corrado Malanga, Armando May e Filippo Biondi. Esses dois, o primeiro e o último, Corrado Malanga e Filippo Biondi, já haviam antes divulgado um estudo muito interessante de 2022. Tá? Esse artigo aqui é um artigo científico de 2022, onde eles já estudavam, utilizando tecnologias de radar, essa chamada Radar Doppler Tomography, o interior da pirâmide. Né, as câmaras que existiam no interior. Eles já pesquisavam e já tinham resultados muito interessantes. Corrado Malanga, da Universidade de Pisa, e Filippo Biondi, envolvido em pesquisas de radar e sensoriamento remoto com a Universidade de Strathclyde, pesquisa revisada por pares publicada em 2022 via MDPI, intitulada Tomografia Doppler de radar de abertura sintética, revela detalhes da estrutura interna de alta resolução não descoberta da Grande Pirâmide de Gizé. A pesquisa deles foi realizada usando dados SAR, radar de abertura sintética, juntamente com um software proprietário desenvolvido por Filippo Biondi, que transforma os sinais de radar em informação fónica, o que permite a detecção de vibrações milimétricas. Esta tecnologia de ponta é capaz de revelar estruturas subterrâneas invisíveis aos métodos tradicionais e revelou estruturas internas nunca vistas antes. E agora eles lançaram uma nova publicação, agora 15 de março de 2025, onde nós vemos imensa repercussão, com vídeos como esse que nós acabamos de ver e que nós estamos vendo aqui agora novamente. Olha isso daqui. Quer dizer então que a parte piramidal, o topo da pirâmide, é só uma parte da estrutura? Bom, basicamente isso é muito interessante, porque isso indica que esses seres muito antigos podem ter criado estruturas no interior da Terra, no submundo. Inclusive nas aulas fechadas que eu tenho feito junto com o irmão Eduardo do canal Yeshua, o senhor Eduardo, ele tem citado, ele mencionou algumas coisas sobre isso e eu completei com informações relacionadas à antropologia, à mitologia e realmente, ao que tudo indica agora, com esses estudos mais recentes, com a avançadíssima tecnologia, pode ser que de fato nós tenhamos uma superestrutura que arrebenta com a história oficial, que destrói completamente a narrativa da historiografia, que é uma narrativa de história, uma criação, né, uma forma de se contar a história, e joga isso tudo por água abaixo, porque você está vendo uma superestrutura de baixo. Isso aqui são imagens do estudo científico, ok? Uma superestrutura de baixo que só pode ser uma tecnologia mais avançada feita por quem quer que tenha habitado no passado esse local. Então seria algo subterrâneo que realmente levaria, talvez, a um submundo. Talvez seja uma tecnologia, inclusive, que diz respeito à energia
vibração e frequência, similar às que Tesla estudou, só que muito mais avançada, que talvez até conectasse o físico com o metafísico. Porque existem teorias que dizem que os deuses egípcios, que na visão judaica e na visão cristã a gente vai falar os que desceram do céu, os que caíram, anjos caídos, como no livro de Enoque cita também, mas são criaturas diferentes no caso, com outros nomes, né, pelo menos, e outros atributos, e que eles possam ter construído isso no passado. Então isso leva a especulação para níveis que já eram considerados no passado, mas agora com evidências que aumentam essas especulações. Então, mesmo que tenha sido uma tecnologia humana, ancestral, é algo extremamente mais complexo do que aquilo que se supunha, que se imaginava. Aqui, por exemplo, a gente consegue ter uma ideia do tamanho desse sistema, que desce para até 2 quilômetros no subsolo, segundo esse estudo. Para se ter uma ideia, a gente tem aqui as torres, né? As maiores torres do mundo, prédios, enfim, grandes construções, como o Burj Khalifa de Dubai, ele não dá nem metade desse tamanho todo aí, né? No caso, ele tem cerca de 800 metros. Então, a gente está falando de uma superestrutura impossível de ter sido construída com as tecnologias que a gente conhece. Imagina você ter as pirâmides sobre isso, acima disso. É coisa surreal isso daqui. O período anterior ao período dinástico no Egito, ele não é muito conhecido, mas sabe-se que ele é chamado de aqueles que governaram depois dos deuses. Então você tem esse período, é o período do meio, né? Antes disso, em tese, você teria o período onde os antigos deuses egípcios governaram, segundo a tradição, a mitologia egípcia, e depois o período dinástico, o período dos faraós, que é o que a gente conhece mais. Tá? Então seriam 3 fases aí, né? O antigo governo desses seres superiores, enfim, depois o daqueles que governaram após os deuses e depois dos faraós, que eram considerados filhos desses ou descendentes desses antigos seres, mas nascendo já como seres humanos. Então é muito interessante, isso é muito curioso, porque agora a gente tem essa nova descoberta aí que com certeza me parece, não sei para você, mas me parece entrar num contexto quase que apocalíptico, no sentido real da palavra, de revelação. Apocalipse significa revelação. Então, aparentemente, nós estamos tendo contato com revelações que podem começar a elucidar o nosso verdadeiro passado. Isso é muito interessante. Quero agradecer aqui ao Ricardo Costa, meu amigo lá do Acre, que pediu para eu comentar esse assunto, me mandou as primeiras informações, e aí eu comecei a pesquisar também para poder trazer essa matéria aqui para vocês. Tendo estabelecido sua expertise em usar SAR para explorar estruturas piramidais de forma não invasiva, um comunicado de imprensa recente sobre seu projeto atual foi divulgado no último sábado. Este comunicado de imprensa de 15 de março resumiu as principais descobertas na pesquisa da equipe sobre a segunda maior pirâmide do Planalto de Gizé, conhecida como a Pirâmide de Khafre, e o que eles encontraram foi surpreendente. A análise de dezenas de imagens tomográficas de SAR obtidas de diferentes ângulos permitiu a reconstrução tridimensional do interior da pirâmide de Khafre e profundamente abaixo da superfície do Planalto. Perto da base da pirâmide, 5 estruturas idênticas são vistas, conectadas por caminhos geométricos. Dentro de cada um deles, há 5 níveis horizontais e um telhado inclinado. Abaixo dessas 5 estruturas, há 8 estruturas cilíndricas, que parecem ser poços verticais, ocos por dentro e cercados por caminhos espirais descendentes. Essas 8 estruturas cilíndricas, alinhadas verticalmente, dispostas em 2 filas paralelas de norte a sul, descem a uma profundidade de 648 metros, onde todas se unem em 2 grandes estruturas cúbicas, medindo aproximadamente 80 metros de lado. Toda a estrutura se estende aproximadamente 2 km abaixo da superfície e se prolonga sob todas as 3 pirâmides do complexo do Planalto de Gizé. A egiptologia convencional nos diz que as pirâmides de Gizé eram túmulos para os faraós Khufu, Khafre e Menkaure, e que
foram construídas por volta de 2500 anos antes de Cristo, usando rampas, trenós e alavancas. Mas a matemática redundante em sua construção, que inclui π, a razão áurea e a velocidade da luz, juntamente com o testemunho de arquistes especialistas de hoje, sugere que a história oficial não se sustenta. A enorme estrutura subterrânea, revelada pelos dados recentes de SAR, mostra o que parece ser um sistema mecânico ou funcional, e isso foi hipotetizado no passado. Nikola Tesla acreditava que as pirâmides poderiam aproveitar as frequências naturais da Terra. Isso possivelmente inspirou seus experimentos em transmissão de energia sem fio e ondas escalares. Na usina de Giza, Christopher Dunn argumentou que a Grande Pirâmide era uma máquina geradora de energia, usando forças ressonantes e acústicas para converter stress mecânico em eletricidade. Na Estrela da Morte de Gizeh, Joseph Farrell propôs que a Grande Pirâmide de Gizeh era uma arma de destruição em massa, usando um tipo de física que ele chama de paleofísica para concentrar energia como uma arma escalar. Os poços cilíndricos poderiam ser condutos para energia ou ondas sonoras, e as estruturas cúbicas podem servir como unidades de armazenamento de energia ou estabilização, semelhantes a componentes em uma arma ou gerador de grande escala. E a detecção de vibrações nas estruturas internas da pirâmide reflete todas essas ideias. O projeto Khafre espera planejar uma escavação para descobrir mais sobre essa estrutura subterrânea, mas a história mostra que será muito difícil obter aprovação para isso. Relatório de Greg Reese. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, que é muito importante. Um like ajuda a fazer com que o YouTube divulgue esse vídeo para mais 5 a 10 pessoas. Então deixa seu gostei, se você quer que essa informação seja conhecida. Se inscreve aqui no Além da Nuvem se você ainda não tiver inscrito. E se você quer estudar mais a fundo conosco, venha para o Instituto São Brandão, sãobrandão.com.br. Até o próximo vídeo. A vida é uma luta constante. Você já parou para pensar em quantas oportunidades perdemos, sufocados pelo medo e pela dúvida? Mas agora, a chance está aqui, diante de nós. O curso Sobrevivência Financeira é a sua luz no fim do túnel. Imagine usar a IA como aliada, transformar cada clique em lucro, cada ideia em renda. É a liberdade que tanto desejamos. Não é apenas sobre dinheiro. É sobre sonhar, é sobre trazer a família para esse caminho de prosperidade. Chega de desculpas, o futuro nos chama. Vamos juntos conquistar a vida que merecemos. Sobrevivência financeira. Descubra como usar as ferramentas de IA para ganhar dinheiro agora mesmo. Aprenda processos automáticos para gerar renda rápida, sem complicações. Trabalhe de casa, ganhe em dólares e mude sua vida financeira sem precisar investir nada. São dezenas de métodos diferentes, práticos e testados, para ganhar dinheiro online. Não perca tempo. O futuro é agora. Oh my God!